Olá pessoal, tudo bem? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, certo? Apresentado aqui pela sigla SNUC. Só antes de adentrarmos no assunto, eu queria recordar com vocês o que a gente já viu anteriormente. Então, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da agenda ambiental no Brasil, certo? Então, alguns termos e alguns conceitos relacionados, a esse processo histórico de preocupação da sociedade brasileira em relação às questões ambientais. Tá? Além desses termos e conceitos, a gente também viu a questão do Código Florestal, do Código Florestal, do novo Código Florestal e algumas ações ali bem atrás no período do Brasil Império. Também a gente viu sobre a questão da criação dos parques nacionais, a questão da ampliação da política ambiental no Brasil, tá bom? Então, na nossa aula de hoje a gente vai falar sobre o SNUC, tá? Que é o Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Esse sistema, pessoal, ele é um pouco mais recente, Então, a gente vai ter aí a sua criação datada do ano 2000, tá? Então, ele é um regulamento, Foi regulamentado pela Lei 9.985, dentro da Constituição Federal, em 18 de julho de 2000. Então, a gente vai completar aí 20 anos de efetividade. Esse sistema, pessoal, ele é uma das mais importantes diretrizes da questão da agenda ambiental no país, certo? E ele vai se resumir basicamente a ser um conjunto de normas e procedimentos oficiais, ou seja, são mecanismos legais que articulam na criação, e instalação de unidade de conservação, certo? Representado aqui pela sigla UCS, tá? Ou UCS, tá bom? E as UCs, pessoal, recordando, são áreas protegidas e conservadas, com um limite geográfico delimitado. Tá? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação ele vai estabelecer diretrizes, objetivos e princípios comuns nas três esferas. Então, a gente vai ter as esferas federal, estadual e municipal. Tá? Primeiramente, com destaque na esfera federal, antes de agosto de 2007, a responsabilidade da criação e manutenção das UCs, das unidades de conservação, é de responsabilidade do IBAMA. A partir daí, depois de 2007, as unidades de conservação elas vão passar a ser administradas pelo Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ou conhecido como ICMBio. Tá? O ICMBio, pessoal, ele é uma autarquia que está vinculada ao Ministério do Meio Ambiente e ao Sistema Nacional do Meio Ambiente, ou seja, SISNAMA. Tá bom? Além dessas unidades de conservação federal, a gente também vai ter as unidades de conservação estadual, sendo estas, claro, governadas e gerenciadas pelos governos estaduais. Tá bom? Então, uma curiosidade, pessoal, é que a gente tem um dado estimado de mais ou menos 700 unidades de conservação em âmbito estadual, certo? O Sistema Nacional de Unidade de Conservação, englobando aqui as unidades de conservação, pessoal, a gente vai ter ela categorizada, ela vai ser dividida ou ramificada em dois grandes grupos, tá certo? Então, as unidades de conservação, elas estão divididas em unidades de conservação de proteção integral e também as unidades de conservação de uso sustentável. Nas unidades de conservação de proteção integral, a gente vai ter 5 categorias. Nas unidades de conservação de uso sustentável, a gente vai ter 7. Tá? Então, no total, a gente vai ter 12 categorias de grupos, dividido nesses dois grupos de unidade de conservação. Tá bom? Então, esses grupos, essas categorias, elas vão se diferenciar pelo tipo de proteção e o uso permitido de acordo com a sua fragilidade ou a sua especificidade, ou seja, em cada bioma vai ter um certo tipo de unidade de conservação e dependendo da sua especificidade, ela vai se enquadrar em alguma dessas categorias, tá certo? Para a gente finalizar aqui a nossa sucinta aula, eu queria apresentar um dados para vocês em relação às UCs em âmbito federal. Certo? Então, no âmbito federal, as unidades de conservação elas correspondem a mais ou menos 20% de extensão do território nacional. E nos biomas, por exemplo, no bioma Amazônia, a gente vai ter um percentual
de 26% de área ocupado por unidade de conservação. Já no Cerrado e na Caatinga, a gente vai ter apenas 8%. Enfatizando a Caatinga, dos 8%, 2% são unidade de conservação de proteção integral, ou seja, né, não pode ocorrer o uso direto da ação eutrófica, ou seja, da ação da sociedade nessas unidades de conservação. Tá? Já relacionado ao bioma Pantanal, a gente vai ter apenas 5% de sua área composta por algum tipo de unidade de conservação federal. No Pampa, a gente vai ter apenas 4%, certo? Então, pessoal, aqui é apenas uma sucinta aula introdutória em relação ao Sistema Nacional de Unidade de Conservação. Na nossa próxima aula, a gente vai ver um pouquinho sobre essa ramificação, tá certo? Das UCs, né, e sua fragmentação através de seus grupos e as suas categorias, tá bom? Até mais.